Bom dia, meus amados irmãos. Gostaria de saudá-lo com a paz do Senhor Jesus Cristo e trazer-lhes para vocês hoje uma mensagem muito inspiradora, uma palavra importante entre todas que tem na Bíblia para nós refletir e viver essa palavra. Lemos aqui em Lucas, no capítulo 23, no versículo 22. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal fez este de fato? Não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei-lhe soltá-lo. Mas a multidão, o insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atendê-lo e o pedido e soltou aquele que estava acarcerado, por acusado de revolta, de homicídio, a quem eles pediam. Quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Aqui nós vimos, para entendermos, meus irmãos, estamos hoje, todo mundo comemora a Páscoa, como festas, como uns com ovos de Páscoa e tudo mais, um festival. O sentido, a gente vê que Jesus mandou preparar a Páscoa, passou pela ceia e advertiu os discípulos, que ali no meio dele tinha um dos traidores, e advertiu que tudo ia acontecer, mas ai daquele que por qual o Filho do Homem fosse traído, por qual daqueles participasse, para que isso acontecesse. Então não era necessariamente que eu e você pudesse trair Jesus, mas uma coisa é certa, aqui Pilatos não viu nada em Jesus, como de fato que não tinha. Mas a multidão, elas gritavam crucifica, e mandou soltar alguém que realmente tinha pecados, que era um malfeitor, que era Barrabás. E eles preferiu pedir a soltura de Barrabás, naqueles momentos, e condenar Jesus. Veja bem o que acontece na Bíblia. Nós não entendemos, não reconhecemos, mas dias como hoje, tempos como na Páscoa, se você quer saber o sentido, você relembre que o motivo que levou Jesus à cruz e ser condenado não foi pecados dele, porque ele não tinha pecados, mas existia lá um homem preso, Barrabás, que foi solto, liberto naquele dia. A Bíblia fala, aqui no 23, versículo 12 de Lucas ainda, que naquele mesmo dia Herodes e Pilatos reconciliaram, pois até então era inimigo. Então, nesse vai e vem, na entrega de Jesus à cruz, até Pilatos e Herodes se tornaram amigos pela causa. Mas Jesus estava de fato ali morrendo. Ele não tinha culpa, mas morrendo pelo meu pecado e pelo seu. Então, quando você chegar numa época dessa, você relembre que você deve se chegar a Deus e reconhecer que ele não tinha pecado, mas foi os seus pecados e os meus pecados que levou ele à cruz. E a multidão gritaram, crucifica Jesus. E com certeza hoje pode ser o grito de muitas pessoas, está crucificando Jesus, está falando isso, fazendo festas, estão em shopping, estão se enchendo. Então pegue esse dia para estar com a sua família e entregue o seu coração, se reconcilie, porque aqui até Herodes e Pilatos se reconciliaram. Então se reconcilie, a esposa com o marido, os filhos com os pais, cada um se reconcilie. E saiba que Jesus morreu na cruz, não é porque merecia, mas por mim e por você. E Herodes não viu nada naquele homem, mas a multidão disse crucifica. E ele naquele dia, na sua prisão, foi liberto um homem chamado Barrabás, cheio de pecados. Então é tempo da gente reconhecer os nossos erros e se voltar a Jesus. Essa é a Páscoa. Que Deus abençoe a cada um de nós.